Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Patrícia e eu sou professora de matemática. E agora nós vamos dar continuidade à resolução da prova da UESB de 2023. Agora nós vamos responder a questão número 30. Essa é uma questão muito interessante que trabalha com os conceitos de geometria espacial. Então, aqui a gente vai trabalhar com o conceito de área total e a gente vai trabalhar também com os conceitos de volume incrementado ali com razão, com algumas coisas a mais. Ali eu já trouxe aqui para você a planificação de um paralelepípedo, tá? Que assim vai ficar mais fácil de você conseguir perceber como é que a gente calcula a área total, sem precisar ficar decorando fórmulas, tá? Então, vem comigo fazer a leitura dessa questão. Ela diz o seguinte: um paralelepípedo retângulo tem as seguintes dimensões: 5 centímetros A e B centímetros. Sabe-se que a razão entre A e B é 3/4 e que o volume desse paralelepípedo mede 540 centímetros cúbicos. Nessas condições, a área total desse paralelepípedo mede. Então, observe, eu tenho um problema aqui. O primeiro problema é que eu não tenho a medida das três dimensões desse paralelepípedo. Quando a gente está estudando geometria espacial, a gente aprende que o sólido ele tem três dimensões. Então, ele tem altura, largura e comprimento. E aqui eu só tenho uma das medidas, que é 5, e as outras eu tenho A e B. Então, o primeiro problema que a gente vai precisar solucionar, então a gente vai precisar encontrar as medidas desses lados. Para isso, eu imagino, né, que a gente já vai usar essa informação, já liga o alerta quando a gente lê a questão, e também a informação do volume. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo é a multiplicação das suas três dimensões. É um dos volumes mais fáceis de calcular. Então, quando você tem a medida das três dimensões, você simplesmente multiplica. Então, esse volume seria aqui, eu vou colocar outras letras para não misturar com o que a gente já tem ali na questão. Largura vezes o comprimento vezes a altura. E aí, geralmente, a gente usa H aqui quando a gente vai representar a altura. Então, para calcular esse volume, eu vou multiplicar as três dimensões. Só que daqui, quando eu for colocar essas medidas para a questão que a gente tem, a gente vai ficar aqui faltando duas, duas medidas, né? Então, aqui, ó, o volume eu já tenho, que é 540. Então, vai ser 540, que vai ser igual. Tanto faz aqui se a medida é como é que fala? Tanto faz aqui se é largura, comprimento ou altura, tá? Esse 5 aqui, a ordem que ele tá aqui não vai influenciar. Então, observe, quando eu monto isso aqui, eu fico com uma equação, ok? E aí eu fico com a equação que ela tem duas variáveis, o A e o B. Então, aqui não dá para eu sair só com isso. Aí eu vou para a segunda informação, que é a razão. Então, razão é uma divisão. Então, eu tenho a razão entre A e B é 3/4. Então, ó, A sobre B vai ser igual a 3/4. E daí, a gente vai montar essa proporção aqui, a gente vai multiplicar esses valores e vai deixar uma variável aqui em função da outra, para que a gente volte aqui e substitua nessa expressão do volume. Então, eu vou deixar aqui o A nesse primeiro membro e vou passar esse B multiplicando o 3, já que ele está dividindo. Mas você poderia ter deixado o B e passado o A, vai dando o mesmo aqui. Então, o que que eu já tenho aqui de informação, tá? Vou puxar aqui minha câmera. Eu já tenho aqui de informação que A é igual a 3B sobre 4. Então, eu vou pegar agora este valor e vou substituir nessa expressão que eu estou calculando aqui o volume. Então, eu vou até organizar aqui, colocar aqui embaixo, para que a gente consiga ter um raciocínio lógico aqui. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui implica que A
é igual, passei o B multiplicando, 3 vezes B sobre 4. Então, eu vou voltar aqui e substituir na expressão que calcula o volume. Então, o volume de um paralelepípedo é dado pela multiplicação de suas três dimensões, largura, comprimento e altura. Então, ele já me dá a medida do volume, que é 540, vou substituir aqui. Uma das medidas é 5 e as outras duas é A e B. Então, eu vou pegar aqui SA, que eu vou chamar de equação 1, e vou substituir aqui na expressão que calcula o volume, que eu vou chamar de expressão 2. Então, até aqui, a gente está só trabalhando com essas variáveis, porque para calcular essa área total, primeiro eu preciso ter essas medidas. Então, nessa questão vai ficar assim, 540 é igual a 5 vezes A é 3B sobre 4. Então, vai ficar 3B sobre 4 vezes B. Aí, eu vou multiplicar aqui, ó. Quando eu multiplicar 3B vezes B, vai repetir, ó. Aqui tem coeficiente 1. 3 vezes 1, 3. B vezes B, B ao quadrado. Então, vai ser assim, ó. 3B sobre 4, certo? Então, vamos terminar essa multiplicação aqui. E também tem o 5 aqui sendo multiplicado. Então, vai ser 5 vezes 3 vezes. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Então, vai ser 5 vezes 3, 15. B vezes B, B ao quadrado, sobre 4. 15 não dá para dividir exato aqui, eu vou passar esse 4 multiplicando 540 e depois divido por 15. Então, esse 4 que está dividindo, ele vai passar aqui multiplicando 540. Deixa eu fazer aqui, 540 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 5, 20. E 1, 21. Então, vai dar 2.160. E aí, eu vou ter que dividir por 15. Então, vamos lá. 21 dividido por 15. Deixa eu organizar aqui. Já vou dividir logo aqui. E 21 dividido por 15 vai dar. Opa, deixa eu botar aqui. 21 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 15 dá 15. Aqui, ó. Vai dar 6. Tá? Aqui daria 0. Eu nem vou acrescentar aqui. Eu vou descer aqui esse 6 para virar 66. 66 dividido por 15 vai dar 4. Porque 4 vezes 15 dá 60. Aqui vai dar 6. Dá 0. Aí eu vou descer o 0 aqui. 60 dividido por 15 vai dar 4. Então, recapitulando. 4 vezes 540 vai dar 2.160 igual a 15b ao quadrado. 15 está multiplicando, aí vai passar para o segundo membro dividido. Daí, foi o processo que eu fiz aqui, que eu vou tirar aqui. Aqui. Então, 2.160 dividido por 15 é igual a b ao quadrado. 2.160 dividido por 15 deu 144, que é igual a b ao quadrado. Aqui é uma equação de segundo grau. Então, esse expoente 2, ele vai passar para o segundo membro como uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 144. Aqui, a gente tem que a raiz quadrada de 144 é mais ou menos, a gente tem que b ao quadrado é mais ou menos a raiz quadrada de 144. Só que nesse caso, a gente só vai considerar a raiz positiva, porque a gente está falando de uma medida, né, uma dimensão. Então, a gente não tem dimensão negativa. Então, não considero essa raiz negativa. Deixa eu apagar aqui e a gente vai seguir. Ó, agora que eu encontrei o valor de B, eu posso encontrar o valor do A partir daquela razão ali, ó. Então, aqui, ó, A é 3 vezes B sobre 4. Então, A vai ser igual a 3 vezes 12
sobre 4. Vou simplificar logo aqui, ó. 12 por 4 vai dar 3. Então, esse 3 vai dar 9. 9 centímetros. Então, agora a gente já tem as três medidas. Deixa eu colocar aqui as três medidas. Então, a gente tem aqui, ó, 5 centímetros, 9 centímetros e 12 centímetros. Pronto. Resolvido esse primeiro problema, que é encontrar as outras duas dimensões para que agora a gente calcule a área total. Então, agora vai entrar ali a planificação que eu trouxe para a gente entender como é que calcula essa área total. Bom, primeira coisa que você tem que imaginar. Imagina que essa. Subiu demais. Imagina que essa área aqui, que isso aqui é uma embalagem. Pensa numa caixa de sapato. Se você pegar ali uma caixinha de sapato e você abrir, né? Abrir ali todos esses lados, você tem essa planificação. Ou seja, você pegou esse sólido e trouxe ele para o plano. Então, a gente tem essa planificação aqui. A área total é justamente calcular a área de cada uma dessas faces e somar todas. E aí a gente tem uma expressão para calcular essa área desse sólido. Só que eu não gosto de ficar decorando fórmula e nem de passar para os alunos que você tem que decorar tudo. Se você compreender esse conceito, você vai conseguir fazer sem problemas, tá? Então, imagine o seguinte, ó. Observe que essa planificação, nós temos, ó, esse lado aqui, essa face, ela tem a mesma área que essa daqui, né? Quando você imagina a caixa sendo fechada, esses dois lados que estão paralelos, né, frente a frente, eles têm a mesma medida. Assim como esse retângulo aqui tem a mesma área que esse retângulo aqui. E, por fim, esse retângulo aqui tem a mesma área que esse daqui. Ou seja, 2 a 2 eu tenho lados com a mesma medida. Então, quando eu for calcular essa área total, eu não preciso somar essa área aqui mais essa área daqui. Eu só multiplico por 2. Então, como a gente tem aqui essas três dimensões, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, aqui sendo A e B e aqui sendo C. Então, ó, se eu for calcular, né? Eu vou limpar isso daqui para explicar. Se eu for calcular, eu vou distribuir todos os lados aqui para que você entenda. Vou colocar aqui, ó, A e B. Esse lado aqui é C, então esse lado aqui também mede C, então aqui também mede C. Aqui mede A, aqui B, porque são lados paralelos, tá? Então, aqui também vai medir A e aqui vai medir A, aqui vai medir B, aqui vai medir C, aqui também vai medir C, e assim a gente vai encontrando cada um desses lados. Ou seja, quando eu for calcular essa área, vai ficar assim, AB, né, que é a área desse retângulo aqui, mais essa área desse retângulo que é AB. Isso significa que vai dar 2 vezes AB. Quando eu for calcular essa área aqui, ó, como isso daqui, esse lado encaixa nesse lado aqui, né, quando a gente fecha, então esse lado aqui também mede B. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui também mede B, aqui vai medir B. E aqui vai medir A, porque quando eu fecho a caixa, esse lado aqui vai encaixar certinho em cima dessas medidas. Então, também, quando eu fizer aqui agora a área desse retângulo aqui, ó, vai ser B vezes C. Então, vai ficar B vezes C. Aí, vou calcular a área do outro retângulo, que vai ter a mesma medida, vai ser B vezes C também. Então, vai dar 2 vezes BC.
Agora, quando eu for calcular a área desse retângulo aqui, vai dar A vezes C, que são as suas medidas. A área do retângulo é base vezes altura. Com esse outro retângulo aqui, também vai dar AC. Então, vai dar 2 vezes AC. Ou seja, isso daqui pode ser reescrito assim, ó, 2 vezes. Eu posso colocar esse 2 em evidência, porque ele está comum em todas essas parcelas. Multiplicar e somar AB, que é a medida daquela área ali, mais AC, mais BC. Então, quando você tiver uma questão desse tipo e você tem as três dimensões, é só você pensar que se você tem o A, B e C, elas vão se combinar 2 a 2. Então, você vai ter que multiplicar o A com B, depois o A com C e depois o B com C. Pronto, não tem outra combinação possível de ser feita. E daí, eu já sei que a fórmula é o dobro, né? É sempre o dobro aqui, porque são dois lados com o mesmo valor, então vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC. Sem precisar decorar a fórmula, tá? Então, espero que você tenha entendido como que eu fiz ali. Caso eu tenha ficado com dúvida ainda, a gente vai discutindo aí nos comentários. Então, deixa eu finalizar aqui, ó. Então, se eu já tenho ali as medidas que são 5, 9 e 12, né? 5, 9 e 12, a gente vai calcular agora essa área total, que vai ser a área total vai ser 2 vezes. Então, a gente vai combinar aqui, ó, 5 vezes 9 e depois 5 vezes 12. Então, vai ser 5 vezes 9, depois os 5 vezes 12. Depois, a outra possibilidade é só 9 vezes 12, que os demais acabam se repetindo. Então, agora é só a gente fazer esse cálculo e a gente vai finalizar. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 12, 60. 9 vezes 12, ó, se eu fizesse 10 vezes 12, daria 120. Se eu tiro 2, se eu tiro 12, né, que é uma parcela a menos, já que são 9, vai dar 108. Agora a gente soma 60 mais 45, 105. 105 mais 108. Então, eu gosto de somar assim, ó, quando eu vou fazendo esse tipo de cálculo, para fazer esse cálculo mental, principalmente se você for fazer uma prova como o Enem, por exemplo, eu somo assim, ó, eu somo as unidades, como se aqui é 100 mais 5. Isso eu tô falando que é o que eu vou pensando mentalmente, tá? Eu nem chego a colocar no papel. Então, eu somo, ó, 5 mais 8, 13, 100 mais 100, 200. Então, seria 213, sem precisar fazer esse cálculo ali, montando a continha como a gente costuma fazer. Então, 2 vezes 213 vai dar 2 vezes. Aqui também eu faço a multiplicação assim também. Eu já pego aqui e faço ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 426 centímetros cúbicos. Então, essa é uma questão bem interessante, mas assim, quando você já tem um pouco mais de prática, né? Quando você já faz essa questão, já faz questões parecidas, tá? Você não vai ter muita dificuldade, porque você vai ver que as questões elas vão se repetindo. Eu vou passar aqui, deixar mais um tempo aqui, caso você queira anotar. Então, a resolução, a gente conseguiu trabalhar com várias questões, principalmente com essa questão de área total. Porque quando eu falo do volume, isso é até compreendido com mais facilidade. Agora, quando a gente está falando da área, então a área da superfície, aí fica um pouquinho mais complicado, porque tem que decorar mais uma fórmula. Então, eu faço sem precisar decorar a fórmula. Eu tenho as três dimensões, então eu só faço. Deixa eu só explicar mais uma vez para ficar claro. Então, o que que eu faço, né? Se é um paralelepípedo, ele tem três dimensões, então eu coloquei A, B e C. E aí você faz as combinações, ó, A com B, então eu vou multiplicar A vezes B. Depois eu faço A com C. Aí depois eu teria que fazer o B. Só que se eu fizer B com A, já tá aqui, que é o AB. Então só sobra a possibilidade de fazer B com C. E aí você consegue fazer o cálculo da área sem precisar decorar fórmula. Então,
Isso para mim é o que mais faz diferença, é não precisar ficar decorando fórmula o tempo todo para fazer qualquer coisa, tá? Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha entendido toda essa resolução, que ficou um pouquinho mais longa, mas vai acompanhando passo a passo e vai fazendo aí no seu caderno. E qualquer dúvida é só você deixar aqui. Se você está gostando dessa sequência de vídeos resolvendo a prova da UESB de 2023, já deixa um like aqui para que eu volte já a fazer a resolução da prova da UESB de 2024. Até a próxima resolução. Bons estudos!